Hoje no CountryCast vou entrevistar o professor de Karatê Edson Cremasco. Só que antes da gente começar a nossa entrevista, o Paulo vai dar um recadinho. Vamos falar do Sports Bar aqui, lanchonete e restaurante do Country, né, César? Isso aí. Aproveitando o ensejo aí que o Edson está aqui, a gente sabe que o Edson é vegetariano. Então, para você que é vegetariano, você que é vegano, a lanchonete ali ela tem o Country Burger Vegan, que é feito com o chamado hambúrguer do futuro, à base de plantas. E também o lanche de linguiça vegano, também à base de plantas. Então, você que é vegetariano, vegano, quer comer um lanche gostoso, vem aqui no Sports Bar, lanchonete e restaurante do Country Clube Valinhos. Manda ver, César. Isso aí. Edson, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso CountryCast. Quem agradece sou eu a oportunidade de estar aqui. Vamos nessa. Então vamos lá. Você tem anos e anos aí, né, de Karatê, mas aí eu queria saber, antes da gente falar todo sobre a sua história, o que significa a palavra Karatê? Karatê, na verdade, é Karatê Do. Do quer dizer caminho, Te quer dizer mão e Kara quer dizer vazio. Inicialmente as pessoas interpretam como caminho da mão vazia, ou seja, caminho da mão sem armas. Mas esse vazio, ele tem um caráter muito mais profundo, filosófico. Vazio, ele representa assim o universo, né? Mas para nós praticantes de karatê seria vazio de pensamentos egoístas, de coração amargo, enfim, a gente tem que ter pensamentos puros, tem que ter um coração mais aberto e, como que eu vou falar, ser cordial, ser uma pessoa delicada, uma pessoa que deixa a vaidade de lado, procurar se superar, não em detrimento do outro, né? Mas é uma superação nossa mesmo, uma busca interior, né? Acho que tem mais a ver com isso do que só desprovido de mãos. Certo, mas não é errado... De armas, né? Quer dizer. Sim, não é errado falar só Karatê, não precisaria falar Karatê Do. Então, não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo todo se diminui às vezes algumas palavras, né? Então, vai se encontrar muita literatura, muita gente falando só a palavra karatê, não só karatê do. Mas esse do também, ele tem esse sufixo do, ele aparece em, se não todas, na maioria das artes marciais japonesas, que representa caminho ou via espiritual. É uma forma da pessoa... como eu disse antes, fazer uma busca interior, uma busca pessoal, né? Então ela vai além do físico, ela supera o campo filosófico, o campo cultural e ela faz uma imersão, né? Vamos dizer assim, nesse universo que é o cara, né? Sim. E com quantos anos você tinha quando começou a fazer aula? Mais ou menos por aí, assim. Não, porque você não virou professor sem ter feito aula de karatê, né? Não precisa falar a idade, mas assim, começou de criança. Eu comecei adolescente, mas eu como alguns alunos às vezes falam assim, professor, mas você é faixa preta, que não sei o quê. Eu falei, eu até brinco, né? Eu falei, não, eu já nasci faixa preta, quando o médico me puxou lá pela perna, eu já defendi, já me dei um chute na boca dele e caí de pé ainda, você não tem ideia. Mas é brincadeira com as crianças, né, que a gente faz. Mas, não, eu comecei numa idade de acho que 14 anos, né? E de lá para cá, praticamente não parei, né? Eu continuo praticando, tanto na parte física, né? Tem gente que às vezes para um pouquinho a parte física e vai muito mais na parte didática, né? Didática não, na parte filosófica, livros,
literária, né? Eu faço essa parte e também a parte física, né? Porque eu acho que karatê é para a vida toda, não é só por um momento. O momento karatê pode ser, acho que hoje até é meio contraditório dizer isso, mas é a parte esportiva. Se a gente pegar uma pizza, né, vamos dizer assim, o karatê é a competição é um pedacinho ainda daquele bem fininho, né, de pizza. Então essa competição, ela tem um período, quando a gente fala em alto nível, né, por exemplo, para você atingir um campeonato mundial, uma Olimpíada, então logicamente que esse período é mais curto, mas é lógico que como eu também ainda compito na categoria Master, né? Venho competindo. Então, a gente pode aumentar essa vida mais, como diz, né? É categoria Master, já não é aquela categoria principal, né? Eu competi na categoria principal até os meus, por aí. Por aí, na idade. Não, até os 50 anos, mais ou menos, eu competi na categoria principal. E só para dar trabalho para a molecada. Isso aí, boa! Isso mesmo. E por você ter feito karatê, ter escolhido o karatê como esporte, foi o que te incentivou a fazer a faculdade de educação física? Na verdade, não. Eu sempre fui esportista, sempre tive um interesse pelo esporte, né? Em particular, mais pro ciclismo. Eu pratiquei atletismo, corrida de rua, né? A gente ia para um monte de cidade aí fazer corrida de rua, mas eu tinha mais afinidade com a bicicleta. Então, eu comecei a tentar me inteirar um pouquinho mais sobre o esporte bicicleta, o esporte ciclismo, né? E o meu sonho, que eu não realizei, né? Até um pouco frustrante, era correr em velódromo. Eu fiz ciclismo de estrada, mas o meu foco era ciclismo de pista. Eu queria correr em velódromo. Tanto é que eu tive várias promessas aí, mas nenhuma foi para frente. E nós temos velódromo, acho que no Brasil, se tiver 4 são muitos, né? Tem um na USP, tem o do Rio de Janeiro, tem um em Americana que não é oficial, ele foi construído por se eu não me engano, lá por alguns amantes do esporte, né? E tem um outro lugar que eu nem sei onde que é. Então é muito restrito, muito difícil, e na época ainda que eu era mais adolescente, que eu almejava isso daí, não consegui. Mas enfim, além desses esportes, né? Eu fiz atletismo de pista também, né? Competi em alguns regionais. E depois que comecei no karatê, assim, karatê era cultural, uma arte marcial. Eu queria como arte marcial, não como esporte. E, na verdade, o karatê, na sua essência, ele não é um esporte. Ele é uma arte marcial que tem a sua cultura enraizada, né? Não dá para desprender a cultura japonesa do karatê. É tudo interligado. E isso me fez ter uma paixão maior, né? Por essa disciplina. Mas eu fazia paralelo o ciclismo. Tanto é que eu competia ciclismo, meu professor queria que eu competisse karatê e eu não ia, e ele ficava bravo porque eu tinha competição de ciclismo para ir. Mas, como eu disse, meu foco não era competição no karatê, né? Era só... Então, o esporte mesmo assim era o ciclismo. Então, isso também me motivou a fazer a educação física. Eu acho que é o conjunto, né, de coisas, né? Até nós fizemos na mesma turma. Na mesma turma. Né? E depois nós fizemos noturno juntos, né? 1 ano e meio. Aí, quando eu passei para de manhã na faculdade, por conta de começar a dar aulas, eu ia de bicicleta até a faculdade 2 vezes por semana, né? Da minha casa aqui em Valinhos até a PUC lá, Campus 1 lá da PUC. Campus 1, né? Campus 1. Campus 1 da PUC. 2 vezes por semana para treinar. Ali via
via Parque Portugal ainda, né? Não tinha esse anel viário. E servia de treino. Então isso aí fez o pacote. Foi o caminho. Foi o caminho. E hoje, uma pessoa só com a faculdade, você acredita que ela conseguiria dar aula de karatê, ou você acha que ela precisa ter passado o processo como aluno para chegar como um professor? Não, a faculdade ela dá uma base legal sobre o corpo humano, sobre a biomecânica, soma-se, mas ela não dá para você sair da faculdade para dar uma aula de karatê ou uma aula de outra arte marcial. Acredito que não, porque é muito específico. E como eu disse, não é um esporte, é uma arte, né? E como arte, ela vem agregado à cultura, à filosofia, né? E tem essa parte né? Do caminho espiritual. Então, tudo isso daí englobado, a gente aprende só com o passar dos anos. Não tem como a gente encurtar o caminho. Você pode ser catedrático, ler muitos livros a respeito, tal, mas se você não vivenciar a arte, você não colocar o kimono, não suar, você não vai atingir a quintessência da coisa. Assim, talvez eu replique um pouquinho, copie um pouquinho a frase de Silvio Santos, né? 1% de inspiração, 99% de transpiração. Transpiração. Verdade. É por aí. Sim. E hoje você é sexto grau. É isso que fala? Sexto grau. Sim, em japonês é Rokudan, né? Rokudan. Ou sexto dan, né? Sexto dan. Aqui no Brasil se fala sexto dan, né? Sexto Quinto dan, quarto E dan. para ser professor de karatê, precisa ter assim, primeiro dan, um segundo ou não? O mínimo exigido seria terceiro dan. Terceiro dan. Sim, esse seria o mínimo assim estipulado pela Federação Paulista, né, de karatê. Não sei se mudou alguma coisa, pelo menos na minha época era assim, mas às vezes tem gente que começa um pouco antes e logicamente que ela vai com base, com interesse, ela vai estudando, ela vai tentando até tem gente que se matricula numa faculdade de educação física, né, para agregar valores, né, e poder seguir com mais segurança nessa arte de ensinar, né. Sim, as faixas do karatê hoje ela é igual ao judô, igual ao jiu-jitsu, porque chegando tem as cores, aí chega na preta e aí que vai primeiro dan, segundo dan, até que nível que a gente pode ir? O karatê ele tem vários estilos, que seriam escolas, né, diferentes. Eles têm vários estilos. Dentro do nosso estilo, que é o Shotokan, ele começa na faixa branca, como acho que todas, né? Aí passa pela amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom, aí preta. Preto, então a primeira preta já é o primeiro dan. Aí depois é ordem crescente, né? Segundo dan, terceiro, quarto, quinto, vai até o décimo dan. Décimo dan. Isso. Mas depende do estilo, muda algumas cores, né, na faixa. No nosso estilo, por exemplo, a gente usa a preta do primeiro dan, seria até o décimo dan, é sempre faixa preta, não usa marcações na faixa, não tem... Tem estilos que usa a partir do sexto, se não me engano, sexto grau, usa coral, né? Ela é branca e vermelha, branca e vermelha. E depois acho que nono, décimo grau, ela é só vermelha. Mas esses são estilos mais oriundos de Okinawa, né? O nosso Shotokan, ele de Okinawa, mas ele foi mais desenvolvido, ele foi mais, como se diz, ele foi para as faculdades, né? Universidades do Japão, e então ele tomou a base mais japonesa mesmo Sim. da arte. Vou fazer 3 perguntas na mesma, tá? Uhum. Quanto tempo já que você tem de clube? Eu sei que você não gosta de ficar falando de idade, mas eu vou perguntar. Porque não é fácil, né?
Não é fácil manter todo esse tempo num emprego. Que idade hoje que uma criança pode começar no clube? E depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre hoje como que tá as categorias, assim. Então, no Country Club, com a graça de Deus, né? Até me emociono um pouquinho. O ano que vem, dia 2 de maio, eu completo 30 anos como professor aqui no Country Club. Temos a ideia de comemorar esses 30 anos com um festival, né, do Japão, como a gente fez dos 25 anos, né, de Karatê aqui. Nós fizemos o Festival do Japão, o primeiro festival aqui do Country, que é uma comemoração eu digo que é o meu aniversário e, logicamente, aniversário do Karatê no clube. Sim. Tá? É meu aniversário porque é parte de mim, não é uma vaidade própria, talvez pareça, né, para alguns, mas não é. É o carinho que eu tenho dos alunos, pelos alunos, né? Então, sei lá, para mim é um pouquinho mágico assim, né? Mas esse festival ele nasceu da seguinte forma: nós sempre participamos de demonstrações. Então, essas demonstrações de karatê não são uma ideia minha, né, de jeito nenhum. Elas vêm já das escolas japonesas e eu aprendi a fazer as demonstrações logo na faixa branca, né? Já, professor, você vai quebrar aquela madeira lá e vamos. Quebrava a mão, mas tentava, né? E assim, aí nós fazemos em todas as entregas de faixas aqui no clube, nós fazemos uma cerimônia de entrega de faixas a cada etapa que os alunos cumprem, e faz parte dessa cerimônia a demonstração de karatê. E dentro dessa demonstração os alunos aprendem então um pouquinho de como se apresentar e, logicamente, que eles se deparam com outras curiosidades da arte que no dia a dia a gente não foca tanto, pelo menos para os iniciantes, que é o caso dos quebramentos, né, os tameshiwari. E então, nessa escola de fazer demonstrações, nós começamos a participar de festivais fora do clube, né? Festivais japoneses. Nós fizemos Festival do Japão em São Paulo, que é o maior festival japonês do mundo fora do Japão. Nós participamos lá desde acho que mais de 13 anos participando daquele festival, apresentando. Fizemos festivais Japão de Campinas, de Vinhedo. Agora me foge a memória. Enfim, e aí a gente queria fazer os 25 anos. Vamos fazer jantar, vamos fazer que tipo de festa que nós vamos fazer. Eu falei, jantar eu não quero que limita muito caro e limitador. Você limita o número de convites e tal, eu vou convidar um, não consigo convidar outro. Eu quero uma festa aberta, que todo mundo pudesse participar. Ex-alunos, pessoas que têm carinho pelo karatê, que colaboraram, que gostam do trabalho, gostam do clube, gostam dos alunos, enfim, aberta para todos. Então, por que não um festival? Aí nós fizemos sem pretensão de lucro, sem pretensão de arrecadação nenhuma, tal. Foi tudo mais na amizade, vamos fazer um festival, vamos, e o sucesso foi até maior do que a gente esperava, e foi um ótimo aniversário, graças a Deus, e assim, a gente quer repetir nesses 30 anos aí, né? Agora eu esqueci o resto das perguntas. Não tem problema, isso acontece com todo mundo. Conta um pouquinho
pra gente como que tá aqui no clube, as categorias, criança, que idade que pode começar, tem aula para adulto iniciante. Sim, as crianças aqui são a idade escolar, 7 anos, né? Tem lugares que tem o Karate Kids, né, que eles falam, né? Pegam crianças a partir de 5, mas aqui no clube, desde o início aqui, né, que não foi um início, como falar, como é hoje, né? Pelo contrário, a gente iniciou uma vez por semana a sua aula, foi a segunda modalidade dirigida aqui no clube a iniciar, né? Depois da ginástica, foi a segunda modalidade dirigida, professor contratado para ministrar uma aula. Então, a gente, com as negociações, conversou a partir dos 7 anos e aí foi dividido categoria infantil, adulto. Então, tá assim até hoje. As crianças, então, de 7 anos, a turma iniciante vai até por volta dos 11, 12 anos, né? Depende da estatura, né? E depois a categoria adulto, a partir de 12, 13 anos, vai na categoria adulto, que é jovens, né? Adolescentes, pré-adolescentes e adultos. E aí não tem limite de idade. Então, até o Zé Francisco, né, pai da Agnes, a professora de dança aqui do clube, ele foi aluno lá no ADC Rigesa, o meu aluno mais assíduo, né? E depois que a Rigesa fechou, ele migrou aqui para o clube. Agora com a pandemia ele deu um tempinho, né? Mas ele já tem um pouquinho mais de... Ele é um pouquinho mais velho que eu, vamos dizer assim. Se eu não falo da minha idade, eu vou falar dele, não, é deselegante, né? Mas a categoria assim, de adulto está aberta, nós estamos aí incentivando, né, mais adultos a iniciarem, mais jovens, né, adolescentes. E me parece que as mulheres que estão mais afim de encarar a arte marcial, né? Os homens, não sei, tá meio ali, mas as mulheres estão, parece que elas têm um quê a mais ali. E o resto da pergunta? Era essa mesmo. Eu queria saber a partir de que idade, isso mesmo. Uhum. E você falou um pouquinho quando faz uma apresentação de troca de faixa, né? Faz a demonstração, aquela parte de quebrar. E campeonato? Sim, veio a pandemia, tá parado. Eu sei que vocês participaram, os adultos participaram de alguns, mas e para as crianças? Como que é explica um pouquinho, além da participação do clube em campeonato, fala um pouquinho da regra dentro do campeonato. A participação do clube no campeonato, nós já tivemos aqui, fora a minha pessoa, nós tivemos vice-campeão paulista, tivemos campeão de jogos regionais, tivemos campeão brasileiro, campeão paulista também, lógico, né? Enfim, só que logicamente que atleta amador é safra, vamos dizer assim, né? Mal comparando. Por quê? A criança, por exemplo, ela tem aquela fase que ela está mais disponível. Depois entra na parte da escola e vem a parte de vestibular, né? Quando chega na fase adolescente, às vezes isso daí, logicamente que a prioridade é a escola, a prioridade é, de repente, fazer uma boa faculdade. Então, às vezes, você acaba não tendo esse atleta por mais tempo. Então, é sazonal, né? Tem hora que você tem uma equipe, tem hora que você tem 2, tem 1, e assim vai. Isso daí é comum. Acho que não só aqui conosco. Mas há um incentivo. A proposta inicial é do karatê tradicional, karatê do, né? Porque tem muita gente que não tem interesse em competição. A pessoa tem interesse em praticar a arte marcial, tem interesse de ter o controle, ter saúde com a arte, com a atividade física que ela proporciona, ter a segurança, né? Na defesa pessoal, que o karatê, na sua essência, também é uma defesa pessoal. Então, são poucos que têm esse
esse lado esportivo, de encarar uma competição, né? Mas esses que têm, a gente incentiva, lógico, e procura dar o suporte necessário para que ele participe bem. Eu nunca cobrei resultados, eu cobro empenho, eu cobro que a pessoa dê o melhor de si para ela se sentir satisfeita com ela mesma, com o trabalho que ela fez. E para isso o processo é que é importante. Né? O processo de treinamento, o processo de a disciplina, né? Que você põe na sua organização diária, né? Organizar o seu tempo na escola, no estudo fora da escola, né? A famosa lição de casa, no celular hoje em dia, né? Tem que ter o controle também, e nos treinamentos. Então, se você, a criança, o jovem, o adolescente, administra isso, logicamente, com o auxílio e a fiscalização do pai, né? Não é bem fiscalização o nome, esse é mais pesado, né? Mas com o amparo, né, dos pais, eu acho que ele consegue ter um bom resultado, ele consegue fazer uma boa participação, ele consegue se sentir feliz com o que ele conseguir fazer ali naquele momento. É lógico que é difícil. O karatê, algumas categorias, por exemplo, de criança, a última que competiu comigo, nós fomos na Copa São Paulo. Esse ano foi uma das primeiras presenciais, foi a Beatriz Russon Carmassi, 11 anos. A categoria dela tinha 25 crianças na idade dela. Então, uma competição super difícil para ela, né? E ela passou a primeira, na segunda ela passou raspando ali, né? Quase que foi para frente, mas infelizmente não conseguiu. Mas participou muito bem, saindo da pandemia, lógico que está todo mundo na mesma maré aí, né? Mas ela foi pega de surpresa, vai ter uma competição. Quem quer ir? Eu. Então, eu. Mas tem que falar com seus pais. Eu vou e acabou. Então, já decidida já naquela de opinião mesmo, né? Opinião forte. E realmente foi isso que ela fez. Ela chegou para o pai e para a mãe, nós vamos a São Paulo tal dia porque eu vou competir. E a partir daí a gente deu aí 2, 3 semanas de ralo, né, em cima da específica da competição, coisa que eu também não estava preparado. Eu também não ia competir, né? Eu fui competir também porque falei, ela vai, então vamos, vai. E também deu um ralinho lá. E aí fomos e, para mim, espero que ela tenha, pelo menos que eu conversei com ela, ela entendeu, lógico. Frustra, né? No primeiro momento, fica chateado, eu também fico. O atleta ganha, eu ganho. Sim. Ele fica feliz, eu fico feliz. O atleta perde, eu perco. Ele fica triste, eu também fico. Às vezes até mais. Que talvez eu me cobre mais. Podia ter feito um trabalho melhor, podia ter feito um pouquinho ali, puxado um pouquinho aqui. Todo mundo, acredito, técnicos, né? Eles acho que têm essa cobrança pessoal, né? Depois disso. Mas é isso daí. Eu acho que eu até me perdi na resposta. Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. Queria que você falasse dos campeonatos aí, como é que tá. E agora fala de você. Porque além de você levar a criançada e treinar, você acaba participando também. Então, o campeonato, assim, como eu falei, o karatê não era foco de competição. Eu sempre pratiquei como arte marcial, mas muitos alunos começaram a querer competir. A Olimpesec aqui deu um boom também para que a gente tomasse um pouco de gosto pela coisa. E é assim, poxa, se eles competirem, eu vou lá, fico sentado lá, não faço nada não, dou assistência só, mas fica com vontade de estar lá dentro, né? Falei, por que não? Aí eu comecei, aí peguei o gosto, né? Então eu comecei mais tarde, né? Depois dos 30, a competir no karatê. Eu já tinha ido em algumas competições anteriores, né? Antes eu tinha competido paulista, mas não tinha, como eu disse, eu não tinha aquela
vontade de participar. Eu ia porque o professor, você vai, a gente ia. Não é que nem hoje, né? E de lá para cá, depois de um comecinho um pouquinho tímido, graças a Deus, não digo, acredito a maioria das competições sempre a gente estava ali no pódio, né? Brigando ali pelo lugar mais alto. Beliscando alguma coisa. Mas ali pegava sempre um bronze, uma prata, às vezes o ouro e tal. E, enfim, até tem aqui, não sei se dá para ver, essa aqui é do último campeonato que teve, do Copa São Paulo, né, de Karatê. Posso olhar dentro de uma pandemia, né? Sim. Mas participaram 800 atletas, né? Esse campeonato ele é open, ele é aberto para o Brasil todo, né? Por isso que fala Copa, né? Copa São Paulo. É Copa São Paulo, mas é do Brasil todo. Copa São Paulo é o nome do evento, né? Mas é um open, né? Aberto a todo mundo. E essa medalha é de... É kata. É um kata. É kata. Kata é forma, né? Uma forma de luta imaginária. Não luta mesmo. Eu competi só quando eu era mais jovem, aí eu competia no Shiai Kumite, seria a luta, né, de competição. Mas não era minha praia porque eu não gosto assim de... Na competição é mais comigo. Eu não quero... não quer ter o oponente do outro lado. Não, é que nem o ciclismo. Quando eu falei do ciclismo, quando eu falei do ciclismo de pista, é o tempo. Eu queria vencer o tempo, eu queria vencer o meu limite. Logicamente que quem fez o melhor tempo fica com a melhor classificação. Mas eu não queria fazer isso em detrimento de outras pessoas. Eu queria fazer isso por mim. Então, na competição de kata, sou só eu lá. Tem o oponente que faz a avaliação, quem faz melhor na performance técnica, na performance física, no estado mental, estado emocional. Tem toda essa avaliação, né? Que não é fácil, parece fácil, mas não é. Sou eu. Se eu errar, fui eu que errei. Na luta propriamente dita, dá para você reverter às vezes. No kata não dá. Você fez ali, é esperar. Então, é uma visão pessoal, tá? Eu respeito a visão de qualquer atleta que tenha. Eu acho legal o Shiai, preparo alunos para Shiai Kumite também, mas é uma coisa minha, uma coisa estritamente pessoal. Tanto é que agora vamos um pouquinho... Eu acho que aqui no Country Club poucos sabem, né? Essa medalha aqui é de um campeonato mundial, a medalha de bronze e de comitê. Não é de kata. Não é de kata. Só que é comitê por equipe. E é uma outra modalidade de comitê, não é essa que foi apresentada na Olimpíada. Chama-se Shobu Ippon. Só valem máximo 2 pontos, fecha a luta. Então nós fizemos, até o Valdenilson, que era aluno nosso aqui, colocaram a fotinha nossa aqui. Tá na tela lá. O Valdenilson, que era aluno nosso aqui, também participou, né? Então nós formamos uma equipe, e essa equipe tinha, além de eu e do Nilson, tinha mais um paulista e mais 2 cariocas, né? Então nós fomos lá, encaramos lá umas pedreiras lá, né? Alguns bons atletas do mundo. E graças a Deus conseguimos a medalha de bronze no comitê. E no kata nós conseguimos, no kata equipe, né? Que era aberto a nossa categoria também, nós conseguimos o 4º lugar, um honroso 4º lugar também, que nós fizemos equipe, eu, o Nilson e mais um amigo nosso de São Paulo, né? Então, uma honra, né, trazer uma medalha assim para, logicamente, a gente fala para os alunos, né, pro dojo, né, nosso dojo, que é a área de treinamento, que fala, né, a área de enfrentar de seguir o caminho, né?
Então a gente trazer isso para o clube, trazer isso para Valinhos, né? Trazer isso para o Brasil. Então é uma boa, dá uma satisfação, né? Dá Com um gostinho, certeza. um gostinho Parabéns. melhor, Terceiro, né? E depois um quarto lugar, né? Quarto lugar não é muito divulgado, mas um quarto lugar no Mundial, né? É o quarto melhor do mundo, né? Pois é. Muito bom. O brasileiro ele tem uma certa visão só do campeão. O vice, às vezes, ele perde por um 1/10 de segundo, 1/1000 de segundo, ou 1/10 de ponto. Então, assim, ele está ali parelho. Às vezes o terceiro lugar também. Isso acontece, a gente vê muito na ginástica olímpica, né? Então, eu acho que não é para... Não é terceiro, É né? para lembrar. Não é terceiro, Tem que ser lembrado. Essa diferença, né? Tem que ser valorizado. Tem. Não dá para a gente... Até assim, quem participa já é um vencedor. Porque, assim, olhando para mim, usando minha experiência como não digo como exemplo, mas a gente enfrenta dificuldades físicas, que às vezes contusão, alguma doença, alguma coisa, e você tem que superar. Você às vezes tem uma dificuldade no transporte, né? Tem gente que às vezes não tem uma condução própria, tem que pegar 2 ônibus, 3 ônibus. Tem gente que às vezes tem um trabalho, mas não tem um ganho o suficiente para bancar tudo aquilo que ele almeja. Enfim, são várias dificuldades que a pessoa enfrenta para estar ali. Então, no mínimo, ela tem que ser, como diz, tem que ser valorizada. Desculpa a emoção. Opa! Não, mas a gente entrevistou a Thaís aqui e ela falou a mesma coisa. Eles perderam o terceiro lugar por 10 décimos 10 de segundo. milésimos, sei lá, 10 centésimos. E ela falou a mesma coisa, porque você acaba abdicando de tempo, família, Sim. vida, para poder se preparar e competir. Então, um quarto lugar, não importa o lugar, cara. É campeonato mundial. Não, se você ter ido, cara, né? Que nem ela falou, tá entre os se melhores. você conseguir ir para um nível de uma competição dessa, já é muito. Aí conseguir trazer uma medalha, né? É a cereja do bolo. Porque assim, é bem isso. A gente deixa a família de lado, a gente deixa alguns afazeres de lado. Às vezes a gente tem que, vamos dizer assim, mascarar a saúde da gente, que às vezes a gente não está naquele que seria o ideal, está em tratamento ainda, está em recuperação ainda, mas vai lá competir. E assim, eu fico muito, muito bravo, para não falar outra coisa, de quando eu vejo alguma injustiça, principalmente em relação a quando é julgamento, né? Quando é árbitro que tem que julgar a performance. Então, por quê? Às vezes você vê que o outro às vezes foi melhor, mas o que não foi tão bom ganha. Aí você fala, puxa vida, mas será que ele vivenciou esse lado atleta, esse lado dificuldade para estar ali, para saber o quanto é custoso, quanto que é difícil às vezes, e depois ser negligenciado e ter seu resultado assim, jogado meio que hoje não é seu dia. É complicado. Sim. Então, eu passei por isso, né, pessoalmente, via não só alunos, mas amigos, né, que a gente faz muita amizade dentro das competições. Isso é uma das coisas da competição também que é ótimo, né? A gente tem vários amigos para a vida, né? E a gente vê essas coisas acontecer. Infelizmente, às vezes, não é nem por conta da pessoa, da má índole
de uma má índole, mas às vezes de um erro técnico mesmo. Mas enfim, a gente, como disse, faz parte do esporte. A gente tem que estar preparado para... A gente tem que se preparar sim para vencer, porque é uma escadinha que a gente tem que ir subindo degrau a degrau, né? Eu costumo falar para os meus alunos assim, a gente lê a chave do campeonato assim, ela vai funilando, né? Se você pegar essa chave e colocá-la assim, ela vai funilar para cima, mas aí você vê como se fosse degrauzinho, uma escadinha. Sim. E só um fica ali em cima. Então o restante a gente vai ter que ir tirando, né? Para lá, sai para lá, para lá. Com todo respeito, com todo empurrando respeito, escada abaixo. Isso. E aí a gente vai galgando esse Everest aí para estar lá em cima. Enfim, mas a gente tem que estar preparado também para cair. A gente tem que estar preparado para frustração, para autossuperação. Enfim, é a coisa que o esporte ensina para a gente. Sim. Nem sempre é vitória. Legal. Falou do karatê, você falou do ciclismo, né? Que você gosta bastante, participa. E essa modalidade, o Kendo? Kendo, puxa vida. Muitos não conhecem, Não. né? Então, explica aí resumidamente. É assim, eu comecei no karatê, uma das particularidades, assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, mas assim, eu assistia um desenho japonês que chamava-se Samurai Kid. Você deve lembrar da sua época também. Esse Samurai Kid logicamente que é um menino samurai, né? E lógico, manejava espada, mas era um desenho, um anime. Não como os de hoje, mas eu acredito que nos Google da vida aí a gente ache esse desenho aí. E não sei se por causa também da cultura, das paisagens, né, que o desenho mostrava sobre o Japão, me cativou. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E isso quando criança. E conforme vai crescendo, a gente vai crescendo e, lógico, tive amigos na escola Niseis, né? E você tenta se inteirar, como se diz, é diferente, né? Ele tem uma aparência diferente da nossa ocidental e você tem amizade e começa a perguntar a respeito dos antepassados, como meus antepassados são italianos, né? Na cultura italiana, e que me interessei pela cultura japonesa. E por aí foi. Aí, quando eu descobri o karatê, eu não pensei duas vezes, né? Eu trabalhava já com 12 anos de idade, já trabalhava de guardinha. E para começar no karatê, eu economizei 2 meses de salário para comprar o kimono e fazer a matrícula. E entrei. Depois que eu entrei, meu pai falou, você não precisa dar nada em casa, mas você paga suas contas. Você quer fazer karatê? Vai, mas não vou te ajudar. Você quer brigar? Vai lá brigar. Mas lógico que todo mundo que entra no karatê ou qualquer arte marcial, acho que muda um pouquinho a cabeça, né? Essa noção aí, né? E aconteceu comigo também. Lógico que eu não fui para brigar, não. Eu fui pela cultura, né? E aí, daí para frente, tinha aquela coisa do samurai. E aí eu vi o Kendo. Eu sabia que tinha aula em São Paulo, mas ficava muito distante para ir a São Paulo e tudo mais. Viajar para lá para fazer aula é meio complicado. E foi. Aí você abandona a ideia, depois você vê alguma coisa, porque na televisão é muito difícil passar. Hoje em dia, com o advento da internet, né? Tá mais fácil. Aí eu fiquei sabendo de Jundiaí, que tinha.
Mas, paralelo, eu tinha aqui no Nipo, em Campinas. E numa das demonstrações que nós fomos, Kendo. Falei, vou lá assistir. Era o que eu vi, falei, vou encarar também. Conversei já com o professor, comecei na semana seguinte. E daí lá para cá se passaram 6 anos, né? Já 6 anos e meio já. Eu faço Kendo com um mestre genuinamente japonês. E é 7º Dan nessa arte. E eu tenho aprendido muito mais sobre a cultura, muito mais sobre a essência das artes marciais, porque logicamente que está incluído o Karatê, porque artes marciais japonesas tem, né? O Aikido, tem o Kyudo, tem além do Kendo, o Karate-do, o Judô, Hapkido, desculpa, é coreano. Mas tem algumas outras artes marciais que tem o sufixo do no final. E então só venho somar com o conhecimento adquirido com o Karatê. Então eu também me vejo de uma forma assim, eu voltei a ser aluno, eu saí daquele... Quando a gente é professor por muito tempo, a gente aprende, lógico, com os alunos, a gente aprende, continua aprendendo, a gente não para de aprender. Principalmente quando você está praticando, quando você está colocando kimono, suando, né, o kimono. Mas, quando você se coloca na situação de aluno, novamente, e de uma arte nova, de algo que você não conhece, você se coloca na posição dos seus alunos, na pele dos seus alunos. E aí você se vê as dificuldades que eles enfrentam, passa um filme. Sim. Toma água, um suco. Suco. Fazer propaganda, não. O Kendo, para quem... Desculpa aí, mas eu sou emotivo mesmo. Tá ótimo. O Kendo, para quem não conhece, é aquela luta que tem a máscara, a espada de bambu. O Kendo, fazendo uma rápida apresentação, é uma arte originária dos antigos samurais, né, que usavam aquelas espadas katana. Mas para treinar eles usavam uma espada de madeira, bokuto. Só que com a espada de madeira, mesmo assim, se machucava muito, né? Porque imagina levar uma paulada na cabeça lá, né? E aí, não sei quantos anos atrás, um praticante lá teve a ideia de fazer uma armadura, né? Para diminuir essas lesões, esses acidentes, só que também se viu que mesmo com a espada de madeira também era meio complicado, né? Meio perigoso. Aí eles desenvolveram a espada de bambu, a Shinai, né? Chama-se Shinai. E de lá para cá, logicamente, houveram as adaptações, né? Porque ao longo dos anos, né? Então a gente usa assim uma parte que a gente protege o quadril, né? Chamada tare. Aí tem uma parte que a gente protege o peito e a barriga e o lado, né? Os rins, as costelas e o peito. Chama bogo. Tem as luvas, que elas protegem o pulso, né? Porque existem golpes nos pulsos. E tem o capacete, que ele tem uma grade na frente, que até o Star Wars se inspirou muito, né, nessa... o figurino, né, é muito inspirado no Kendo, porque a gente usa o hakama, que é uma calça que parece uma saia, mas é uma calça, né, de pregas, que você vê muito em até apresentações de karaokê, né, japonês, campeonatos, que eles usam o kimono, né. Eles usam às vezes o kimono e às vezes usam o hakama para nós é o kendogi, a parte de cima que é o paletó, né, é um kendogi, é semelhante ao do judô, ele é grosso também, semelhante ao do judô, e então a gente põe em cima dessa vestimenta, a gente põe a máscara
põe um lenço na cabeça, que é para evitar que a gente sua muito também, né? Evitar que o suor corra nos olhos, porque senão, imagina ser de máscara e amarrada ainda, o capacete na cabeça, escorrer suor nos olhos, né? E você, quando dá coceirinha, a gente vai com uma caneta e tenta coçar. Mas agora o suor é mais difícil. Então é uma arte, acho que é a mais antiga, né? Posso dizer. Eu acho, tá? Que é a mais antiga do Japão. E me cativou por essa cultura também guerreira, né? Que o japonês tem. Não só a filosofia, né? Mas a cultura da guerreira, né? De forja, né? Que isso aí trouxe com o aparecimento do Do nas artes marciais japonesas, né? Esse sufixo, até essa parte da espada ficou mais espiritual, ficou mais uma busca também, né? Sim. Okay? Tanto é que, não sei se você vai perguntar aí, você ia perguntar porque eu vi que você escreveu, mas eu tive a oportunidade de ir ao Japão, né? Fazer uma viagem até lá. A curiosidade é que eu não falo japonês, só o que eu aprendi no karatê, e não falo inglês. Então eu fui Na cara e na coragem. na cara e na coragem. Mochilão nas costas e viajei lá 33 dias de Japão lá. Mas o intuito foi de conhecer a cultura de perto, vivenciar a cultura, vivenciar a gentileza daquele povo e mergulhar assim mais a fundo, né, nesse é outro planeta, não é outro país, é outro planeta. É fantástico. Recomendo. Dormir em ryokan, que são casas típicas japonesas, antigas, que são transformadas em hotéis, né? Então são hotéis típicos japoneses. Você dorme no futon, no tatame, né? No chão ali. Então eu tive essa oportunidade de vivenciar isso. Fantástico, melhor que minha cama. e assim, tudo com esse interesse na cultura japonesa, que o karatê ele é muito rico de cultura, embora o ocidental ele enxergue pouco isso, na minha visão, tá? Como eu digo, tudo é opinião pessoal, não generalizo nada, é tudo, acho que é uma vivência pessoal de cada pessoa. E assim, isso daí só veio agregar, veio a somar e a me inteirar mais sobre o que eu faço, que eu ensino, que eu pratico, que é parte da minha vida. Tanto é uma curiosidade, para não estender muito, acho que eu já estendi, eu estive numa cidade, chama-se Nikko. Se você for ao Japão, vá a Nikko. É uma cidade no topo de uma montanha, frio de congelar os ossos, se for no inverno. Nunca passei tanto frio na minha vida, mas vale a pena porque ali tem um complexo de templos, o mausoléu do Shogun Tokugawa, foi o Shogun que unificou o Japão. E nesse complexo tem até um templo que é dedicado aos 3 macacos, né, sábios lá, não vejo, não ouço, não falo. Então tem um templo dedicado a eles lá, né, os macaquinhos, né, um templo pequeno de madeira, mas não vejo o mal, não quero ver o mal, não quero ouvir o mal e não quero falar o mal. E visitando o entorno, eu vi lá um local que é um dojo de Kendo. Nessa época eu não praticava Kendo ainda, mas eu vi, assisti uma aula de Kendo no Japão, e ali era vamos dizer assim, tem uma pedra ali que marca um marco histórico do Kendo. Olha como que as coisas são, né? Eu passei por isso, depois vim fazer a prática. E esse marco histórico parece que tem a ver com guerra, né? Que durante a Guerra Mundial aí tem muitas coisas que
foram dizimadas, né? O karatê quase foi também, né, dizimado por causa dessas guerras, né? Mas enfim, é isso daí. Tá joia. E então a gente tá terminando a nossa entrevista. Mas senão vou até amanhã, tá? Queria que você deixasse uma palavra, alguma coisa do karatê, como que ela pode ajudar na disciplina para as crianças. Olha, eu acredito em milagres, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Os pais têm que fazer a deles, o professor tem que fazer a deles, os dirigentes têm que fazer a deles. Então, cada um tem que fazer o seu pequeno ajuste ali para que as coisas andem, todos dependendo uns dos outros. Isso é da cultura japonesa também. Eles pensam em comunidade, eles não pensam em individual. Eles pensam no que ele vai fazer, se é bom para todos, não bom só para si. Então, acho que a gente tem que pensar em comunidade. Não é bom para mim, não vou fazer? Não, não é bom para mim, mas é bom para ele? Ótimo, eu vou colaborar. Coisas boas, lógico, somente coisas que agregam, coisas que fazem bem às pessoas, fazem bem à saúde, enfim. Então, assim, os pais têm um papel fundamental para que eles possam trazer o filho, principalmente aqui para o clube, possam dar o suporte necessário para que eles pratiquem a atividade, não só o karatê, né, como qualquer outra atividade. E o incentivo, estar presente, ser o presente na vida deles. Não ser só uma pessoa motorista. Estar presente, participar. Acho que é isso que é o significado da palavra presente, né? E assim, se eles fizerem isso, o professor trabalhar assim com... Eu amo o que eu faço, não sei se as pessoas enxergam do mesmo jeito, mas eu, sei lá. Lógico, a gente dá bronca também, a gente chama atenção, mas a gente, acho que também faz parte, que pai não faz isso, né? Enfim, é isso daí. Pensem em comunidade, deem apoio aos filhos, incentivem ao máximo, monitorem sim, hoje em dia precisa de monitoramento. O mundo está bem complicado, ainda mais com essa pandemia aí, mas procurem fazer o bem. Fazer o bem. Tá joia. É isso aí. E aí, Paulo? Alguma pergunta e alguns recados? Não, pergunta não. Só lembrar só do nosso querido patrocinador aí, o Sports Bar, restaurante e lanchonete do clube. Lembrando aí para quem é vegetariano, quem é vegano, que a lanchonete aí tem o Country Burger Vegan, que é aquele famoso hambúrguer do futuro, à base de plantas. Também o lanche de linguiça vegana aí, bem bacana também, da mesma forma, à base de plantas. Fora isso tem, para quem gosta aí, pizza, porções, cervejinha gelada. Nossa, trincando. É isso aí. E lembrando também, às vezes você está fazendo churrasco lá, se você precisar de gelo, no lanchonete também tem. O pessoal vai buscar gelo aí para a cidade, aqui tem. Não precisa não, tá tranquilo. Tá facinho, tá pertinho. Isso aí. Beleza? Restaurante... não, eu já vou lembrar, peraí. Restaurante Lanchonete Sport Bar. E assim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí no YouTube. Ative o sininho aí para cada vídeo novo o YouTube te avisar. Deixe o seu like aí, curte o vídeo. Se quiser mandar mensagem para o Edson, fique à vontade. E aí, Edson, tem as suas mídias sociais, o pessoal aí pode entrar, te acessar, te procurar? Então, tem o Instagram, eu não costumo colocar muita coisa, mas tem lá a página no Instagram, tem muitas fotos do Japão lá. É isso que eu ia falar. Quem gosta de bastante fotos do inverno japonês. Facebook também tem algumas coisas, tem o álbum lá do Facebook, lá está 32 dias do Japão, aqui o fuso horário, na verdade foram 33. Mas também
Fora essas mídias, fica o convite aqui para quem quiser praticar, né? O Karatê. O ano que vem a gente volta no dia 10. Estaremos voltando aí no dia 10 de janeiro. E incentivar aí o pessoal com um pouquinho mais de experiência, né? De idade. Que muita gente com 40 anos fala assim, mas será que eu consigo? Eu falei, consegue. Com certeza consegue. Tem vários alunos que começaram acima dos 40 e chegaram à faixa preta. Alunos assim, e conhecidos, né? Que chegaram à faixa preta. Você também pode, você também consegue. E incentive os filhos, incentive aí os familiares a praticarem. Venha com a gente aqui, venha para fazer parte da família do Karatê do Country Club Valinhos. Aguardo vocês aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Edson, pela sua participação. E esse foi mais um CountryCast. Até o próximo.